Boa noite! O nosso momento chegou. Fundamental a disciplina para tudo, mas a disciplina não precisa ser nada pesado, nem mesmo externo. A disciplina se torna uma grande ferramenta quando nós internalizamos a necessidade, a prioridade. Por isso, precisamos festejar a nossa disciplina de nos reunir, de nos religar em nós, com a nossa dimensão mais profunda, entre nós, com a dimensão mais profunda uns dos outros, e todos nós com a dimensão mais profunda da vida. Vida, a verdade, vão sendo desveladas perante nós, em nós, entre nós, conforme vamos nos desiludindo. Em nossa ignorância, supomos que a desilusão é uma coisa terrível. A desilusão é um processo de iniciação na verdade da vida. É preciso que o homem velho morra para que o homem novo nasça. É preciso nos desiludirmos para alcançarmos parcelas crescentes e cada vez mais profundas de verdade. É preciso paciência, mas também persistência. É preciso disciplina. A disciplina autoproposta e não imposta de fora. Por isso nós nos felicitamos, nós nos alegramos de nos encontrarmos aqui uns com os outros, e nós com as dimensões mais sutis, mais brilhantes, mais coloridas, mais verdadeiras da vida. Nossas saudações. Saudar é tornar saudável, é nos tornar saúde, nos fazer cada vez mais saúde e nos curar cada vez mais dessa doença que é a vida, conforme nós temos inventado, conforme nós temos suposto que ela seja. Encontraremos porções crescentes e cada vez mais profundas da verdade, sem pressa, mas também sem acomodação, e essa verdade nos libertará. Que assim seja. Saudações para nós, entre nós e com a própria saúde, porque todo bem vem de Deus. Muito bom, hoje vamos iniciar o capítulo 6 de O Livro dos Espíritos. O capítulo 6 começa lá na pergunta 223 e vai, nesse capítulo 6, vai trabalhar, vai nos trazer, vai nos desvelar a realidade do mundo espiritual. Hoje nós, afundados na matéria, supomos que essa é a única realidade. Mas é claro que não é. É claro que a vida na matéria é apenas uma dinâmica de grupo, uma encenação que determinado grupo de atores fazem como parte fundamental do seu processo de formação como atores. Cada encarnação é uma peça de teatro, onde assumimos em cada uma delas um personagem que nos dá
curas, que nos dá ensinamentos. Mas o ator não é nenhum dos personagens. Se nós já tivermos vivido 500, 1000, 2000 vidas, seremos quem no final delas? Não seremos nenhum dos personagens, por mais apego que nós tenhamos a algum dos personagens, não seremos nenhum deles. Assim como você, se ao longo de um ano tiver usado algumas dezenas de roupas, qual roupa você será ao final desse ano? Nenhuma delas. Porque você mesmo é muito maior que as suas roupas e nós mesmos, espíritos, somos muito maiores que as nossas encarnações. Não parece lógico? E é. Hoje, já tendo pensado sobre a reencarnação como mecanismo da vida, como ferramenta terapêutica de Deus e didática, hoje nós vamos pensar sobre a vida no mundo espiritual, como é a vida na dimensão, na pátria da verdade, lá para onde todos nós iremos assim que largarmos a roupa do corpo, no fenômeno morte, tão mitificado, tão gerador de medo, até de pânico, tão diretor das nossas vidas, que é o medo, exatamente por nós não estudarmos, porque a morte é a origem de todo medo, e o medo é a origem de toda a violência, e a violência é a origem de toda a dor. Quanto mais medo tem um animal, mais ele reage. Ou seja, o medo gera a violência. E quanto mais ele age sobre os seres que ele julga fonte do seu medo, mais esses outros seres reagem sobre eles mesmos, gerando um círculo de violências mútuas, de vinganças mútuas, do qual, para sairmos, precisamos entender esse mecanismo, esse domínio que o medo e a violência têm tido sobre nós. Temos vivido, como os Espíritos revelaram, um mundo de expiação e provas, que é baseado na dor. Estamos transitando, estamos numa transição planetária de mundo de regeneração e provas para de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, que já não será mais um mundo conduzido pela dor. Mas para nos libertarmos da dor, precisamos nos libertar da violência. Para nos libertarmos da violência, precisamos nos libertar do medo. Não do medo instintivo, que esse sempre será uma ferramenta necessária não apenas ao bem viver, mas ao sobreviver. Mas a esse medo pânico, a esse medo cronificado, a esse medo subjetivado, porque quando o medo é objetivo, ele é necessário para atravessar uma rua, para nos movermos, para realizarmos qualquer coisa, para dirigirmos um carro. Mas quando ele se subjetiva, ele deixa de ser relativo a algo concreto, mas a possibilidades, a fantasmas, a imprevistos que enxameiam e ensombrecem nossas vidas, aí ele passa a ser doença. Deixa de ser fonte de solução para ser fonte de todos os nossos problemas. Quando você acredita na tese do caos,
que diz que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, é aí que você é capturado pelo medo. E todos os manipuladores, encarnados e desencarnados, da matéria ou do espírito, inoculam, aumentam, cronificam, subjetivam o nosso medo, implantando os problemas para depois vender as soluções. E assim nos manipulam, nos dominam. Nossa autonomia, nossa liberdade, nossa evolução depende da libertação da dor, que depende da libertação da violência, que depende da libertação desse medo pânico, desse medo subjetivo, desse medo do caos, que não se cura com a coragem, mas que cura-se pela fé, pela integração, pela certeza da perfeita bondade de tudo que acontece, da exata terapêutica, da exata didática da vida, ao nos propor todos os fatos. Por que ter medo? Se a vida é perfeita, se a vida é amorosa, nada há para realmente temer. Tem uma música bonita, antiga, que fala: quem anda com Deus não tem medo de assombração. Luiz Vieira. Quem anda com Deus não tem medo. Claro que não vamos conquistar essa fé robusta, limpa, de uma hora para outra. Mas sim, a fé não é um dom, como criamos até agora, onde alguns têm e outros não têm, mas é uma conquista. E essa conquista se dá pelo entendimento das leis, de como Deus age na vida de todas as criaturas. De como nós podemos nos integrar à lei de Deus, deixar de ser fora da lei, para ser integrados, agentes da lei. É esse o processo, são essas leis que livros como o Livro dos Espíritos nos vão ensinando. Vocês vão ver como, a partir de um certo momento, nós estudaremos as leis de Deus, que regem tudo. E como isso desenvolve dentro de nós essa certeza da ordem, da beleza, da justiça, do ajustamento, da exatidão de tudo que acontece. Muito diferente da tese do caos, que fala que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. É a tese da ordem, a tese de Deus, que é: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. É essa viagem que vamos avançar um pouco mais hoje, conhecendo um pouco da pátria espiritual. Vamos lá? Pergunta 223, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: o espírito reencarna logo após deixar o corpo físico? E a resposta é: algumas vezes reencarna imediatamente, mas o mais frequente é a reencarnação após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Nesses mundos onde a matéria do corpo físico é menos grosseira, o espírito, mesmo estando encarnado, desfruta de quase todas as faculdades que possui um espírito desencarnado. Nós, na nossa primitividade, temos duas realidades muito diferentes
entre o mundo mais materializado e o mundo mais espiritual. Porque a verdade é que o mundo da matéria também é espiritual e o mundo, a pátria espiritual é também matéria. Mas na nossa dimensão, no nosso estágio evolutivo, a diferença entre os dois estágios, as duas dimensões, é para nós muito grande. Mesmo que a diferença verdadeira seja pequena, a nossa percepção, o que nós supomos ser realidade, são dois mundos completamente diferentes. Claro que, conhecendo, iremos perceber a verdade. Então aqui, na resposta, repetindo a última parte, os espíritos nos falam que nesses mundos superiores, onde a matéria do corpo físico é menos grosseira, o espírito, mesmo estando encarnado, desfruta de quase todas as faculdades que possui um espírito desencarnado. Seu estado normal é o mesmo que o de um sonâmbulo lúcido. Condição na qual um espírito desfruta de inúmeras possibilidades. Vós sois deuses. Nós temos tremendos poderes dentro de nós, dormentes, que precisam ser acordados, e o processo da evolução é exatamente o da realização dos nossos potenciais. Não é? A pergunta seguinte, 224, Kardec pergunta o seguinte: no que o espírito se torna no intervalo das encarnações? E a resposta é: torna-se um espírito errante que aguarda nova oportunidade de reencarnar. A 224A vai no seguinte sentido: qual o intervalo de tempo entre uma encarnação e outra? Muitas pessoas querem saber isso. E a resposta é: o intervalo de tempo pode ser de algumas horas até alguns milhares de séculos. Não existe um limite prefixado para o estado de erraticidade, que é o nome que se dá para a vida no mundo espiritual, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca será eterno. Cedo ou tarde, o espírito sempre encontra a oportunidade de recomeçar uma nova existência para se aperfeiçoar em relação às existências anteriores. Pelas informações dos espíritos, dois fatores podem atrasar, podem fazer com que demoremos, com que permaneçamos na pátria espiritual, evitando a reencarnação. A primeira pode ser o serviço. Nos entregamos a um modo de vida, de estudos e de serviço tão intenso na pátria espiritual, que esse modo de vida quase que substitui a vida encarnada. Por nos ensinar muito, por nos capacitar muito, por ser muito útil para os outros e para nós, podemos sim permanecer por largos períodos como espíritos. O outro fator, esse é o fator de luz, o fator de sombra, que nos pode adiar a reencarnação, é a teimosia. É nos integrarmos a um projeto de violência, de perseguição, de vingança, de poder. Que pode sim adiar por largos períodos a nossa volta espiritual, mas nunca por toda a eternidade, como foi informado aqui. Sempre haverá um momento
em que a reencarnação se imporá, às vezes contra a nossa vontade. E a 224b, Kardec pergunta assim: esse tempo de permanência no mundo espiritual está subordinado à vontade do espírito ou pode lhe ser imposto como expiação? Exatamente o que falávamos, né? E a resposta é: o tempo de permanência do espírito no mundo espiritual é uma consequência do seu livre-arbítrio, porque os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Para alguns, um período prolongado no mundo espiritual é uma punição imposta por Deus. Outros solicitam que esse tempo se prolongue para realizarem estudos que somente podem ser feitos com proveito quando o espírito está desencarnado. Não saímos dessa primeira parte já com muitos elementos sobre o conhecimento do mundo espiritual? E esse conhecimento não é precioso para todos nós? Ora, qual é o viajante que, para arrumar sua mala para um destino para o qual ele não foi, deixa de ter a necessidade das informações do que ele vai fazer, do clima, das características desse lugar para onde ele vai? Claro, todo viajante precisa de informações do lugar para onde ele vai para arrumar sua mala, e nós também precisamos de informações do mundo espiritual para desde já priorizarmos o que for verdade, o que for útil, o que for realmente necessário para a nossa evolução. Essa é a utilidade desse estudo que começamos agora. Conhecer a realidade do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, nos ajudará a viver de acordo com os valores eternos, com os valores sublimes, com os valores do infinito. Que tenhamos desde já essa lucidez. Muito bom estarmos nesse estudo. Saudamos todos os amigos. Amanhã, domingo, a nossa live será às 17h30, como todos os domingos, como parte do curso que temos feito sobre o Sermão do Monte, nos encontros essenciais com Jesus. Você é nosso convidado, venha conosco, e sobre a live de hoje, que já trouxe tanta luz sobre a nossa realidade futura, sobre a pátria espiritual, compartilhe, se você entender que ela pode ser útil para as pessoas, para ajudar e impulsionar a renovação, a transformação, desde já, dos nossos amigos, dos nossos parentes, daqueles que privam das nossas relações. Paz e bem para todos nós, e saudando agora ao final os amigos que estão conosco nesses estudos. Márcia Tristão, que bom você estar aqui, minha amiga. André Santos, que chama sempre amigos para participarem, para estarem junto conosco. Bárbara Frias, muito bom estar com você, Bárbara. Orlando César Guimarães, muito boa noite. Rosimeire Assis, muito legal. Regina Frutuoso Guerra, André Salvatore e Rita de Cássia Monteiro. Muito bom estar com vocês, amigas. Que a nossa companhia nos fortaleça, nos impulsione, nos estimule a continuar buscando essa dimensão essencial da vida, a vida da verdade. Um grande abraço para cada um de vocês e até amanhã, para quem puder, nos encontros essenciais com Jesus. O Sermão do Monte para iluminar e alimentar nossas almas. Paz e bem, até amanhã.